Quer saber como emigrar legalmente para Portugal? Então fica comigo até o final, porque nesse episódio do Reconstruindo no Mundo eu vou contar tudo para vocês sobre vistos e autorização de residência aqui em Portugal. Eu sou a Amanda, do Amanda Sem Fronteiras, e esse é um episódio do Reconstruindo no Mundo, projeto em que nós falamos sobre como é viver, trabalhar e estudar em Portugal e em diversos outros países. O projeto vai ao ar quinzenalmente aos domingos, às 13 horas de Brasília. Então tem muito conteúdo interessante para quem também pensa em reconstruir a vida no mundo. Primeiramente, é muito importante explicar a diferença entre o visto de residência e a autorização de residência. O visto é solicitado no Brasil antes do embarque, porque sim, apesar de nós não precisarmos de visto para sermos turistas por até 90 dias na Europa, para a residência nós precisamos, porque esse visto é válido por 4 meses, que é o tempo que nós precisamos para chegar aqui e nos organizarmos para ir até o CEF solicitar a autorização de residência. Essa autorização de residência, então, tem um período maior e aí depende de qual é o teu enquadramento, se for estudante, se for trabalhador, enfim, mas varia entre 1 ano até 2 anos, a primeira solicitação. Importante comentar também que, caso tu tenha cidadania europeia, tu não precisas de visto nesse processo todo para vir para Portugal e viver legalmente aqui. Então já pode pular esse vídeo e ver os outros sobre a vida em Portugal. Quando eu vim para Portugal, no início de 2017, eu fiz a solicitação do meu visto de estudante pelo Consulado de São Paulo, porque no Rio Grande do Sul tinha apenas um vice-consulado que eles só recebiam documentos e enviavam para São Paulo, e eu não tinha muito tempo porque eu dei a entrada no processo no início de janeiro e as minhas aulas já começavam no início de fevereiro. Então eu precisei agilizar esse processo e acabei enviando todos os documentos por Sedex na época diretamente para o Consulado de São Paulo. Mas 4 anos já se passaram e o processo mudou, porque o que aconteceu? Houve uma explosão de brasileiros querendo vir para Portugal em 2018, 2019 e os processos começaram a demorar muito. Enquanto o meu processo, lá no início de 2017, eu recebi o visto em 1 mês mais ou menos, depois eles começaram a levar 3 até 4 meses para receberem. Então muitos estudantes acabavam perdendo o prazo para vir para começarem as aulas, enfim, e o governo aqui achou que valia a pena, então, terceirizar esse serviço para uma empresa confiável, da confiança, né, do CEF, para poder agilizar esses processos e ter os vistos de uma maneira mais rápida. Segundo o site da VFS Global, que é a empresa terceirizada responsável por emitir os vistos, o custo é de R$ 777,82 para a emissão do visto de residência e o prazo para análise do processo é de, em média, 60 dias úteis. Então, é preciso se organizar com antecedência para não perder o prazo. São diversos os tipos de visto, mas eu vou mencionar aqui os 5 principais, porque vocês provavelmente vão se encaixar em algum deles. O D1 é para exercício de atividades subordinadas, ou seja, com contrato de trabalho. O D2 é para autônomos e empreendedores ou startups. O D4 é para estudantes, investigadores, intercambistas ou então voluntários. O D6 é para reagrupamento familiar, por exemplo, caso venha estudar e tenha filhos ou então seja casado, pode fazer reagrupamento familiar do cônjuge ou dos filhos. E o D7 é o visto para aposentados, religiosos ou pessoas que vivam de rendimentos. Desde o início dessa situação do Covid, o CEF se viu obrigado a mudar alguns dos seus procedimentos. Antes estava muito demorado para conseguir um agendamento, porque tínhamos que presencialmente apresentar os documentos, enfim, e acabava, como eram muitos imigrantes que tinham aqui, o processo acabava demorando muito e as pessoas ficavam irregulares por muito tempo. A diferença entre ser ilegal e irregular é que a pessoa ilegal não está em processo de legalização. Já quem está irregular está em processo, já fez um agendamento ou já apresentou seus documentos para solicitar uma autorização de residência. E o que aconteceu? Antes, eu mesma estive por alguns períodos assim, irregular, simplesmente porque eu não consegui um agendamento mais cedo do CEF, ou então porque já tinha apresentado os documentos, mas ainda não tinha recebido a minha autorização de residência nova antes do vencimento da anterior.
mas nesse período eu nunca fiquei ilegal, porque eu sempre tive ou um agendamento do CEF ou um documento comprovativo que eu já tinha apresentado os documentos e estava aguardando a posição deles. Mas o processo acabou sendo bastante modernizado, agora as renovações são online e que acabam sendo muito mais rápidas do que antes, então finalmente um pouco menos de estresse pra gente. As taxas para autorização de residência dependem de qual é a lei que tu te enquadras. Se for estudante, por exemplo, é uma taxa diferente de um trabalhador. Eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês consultarem a tabela completa do CEF e saberem quais são esses valores. E então, a autorização de residência, as modalidades são muito parecidas com essas que eu comentei dos vistos e os documentos que têm que ser apresentados também são muito parecidos. Eu recomendo muito que consultem o site imigrante.cef.pt, porque é lá que vocês vão encontrar todas as informações e detalhes e lista de documentos necessários para aplicação, para autorização de residência em cada uma das modalidades, seja para trabalho, para estudos, para aposentados, enfim. Uma vez me perguntaram se era verdade que brasileiros podem viver em Portugal sem visto. Eu até respondi isso em um vídeo anterior sobre mitos e verdades sobre viver em Portugal. Vou deixar aqui nos cards para vocês assistirem depois, porque aquele vídeo ficou muito interessante para quem tem curiosidade para saber como é a vida em Portugal ou então que pensa em migrar para cá algum dia. É muito interessante assistir esse conteúdo. Então, a minha resposta é: tem gente que faz? Tem. Mas poder não pode, justamente pela questão que eu falei, que é viver aqui ilegalmente. Porque nós podemos vir para cá sem visto e ficar 90 dias como turistas, mas sendo turistas nós não podemos trabalhar legalmente no país. Então, a partir do momento que a gente vem e procura um emprego e fica trabalhando aqui sendo turista, nós estamos sendo ilegais. Estamos indo contra a lei de Portugal. Então, poder não pode. É verdade que sim, tem muita gente que faz isso, que é uma maneira de arriscar tudo e tentar vir para cá, reconstruir a vida dessa maneira, mas é arriscada. E é uma coisa que eu não recomendo, principalmente agora, com essa situação do Covid. Em primeiro lugar, porque turistas brasileiros não podem entrar na Europa. Por enquanto, eu tô gravando esse vídeo em fevereiro de 2021, né? E já desde o início da pandemia, Portugal não tá aceitando turistas brasileiros. Então, em primeiro lugar, não pode pela situação do Covid. Em segundo lugar, porque a gente não sabe, depois quando as fronteiras reabrirem, voltarem ao normal, voltarem a receber turistas brasileiros, a verdade é que a gente não sabe como é que vai estar a economia de Portugal, se vai ser fácil para conseguir emprego ou não. Então acaba sendo um risco muito grande largar tudo no Brasil e vir para cá, passar esse tempo como turistas para depois se legalizar. E o que eu sempre recomendo, e é na verdade por causa de um medo, porque eu não quero que vocês venham pra cá e acabem se frustrando pela situação ser muito mais difícil do que esperavam, porque realmente a gente não sabe como é que vai ficar. Imaginem largar tudo e virem pra cá sem planejamento, sem um suporte financeiro e emocional forte, porque obviamente que isso vai ser desafiador, e depois de um tempo acabar sendo muito mais difícil para arranjar um emprego, ou então receber menos do que esperavam e acabar se frustrando com esse plano. Então, por favor, se organizem, se planejem e tentem achar a melhor maneira de migrar da maneira correta e evitando assim frustrações para vocês. Como vocês já devem saber de vídeos anteriores, eu vim pra cá já desde o Brasil com tudo certinho. Vim com o visto de estudante de ensino superior. O visto era de 4 meses, depois nesse período eu já dei entrada aqui na autorização de residência para fins de estudo e todos os anos eu tive que ir renovando, era válido por um ano, né? E após a conclusão do mestrado, em que eu já não era mais estudante, eu tive direito a 1 ano de autorização de residência para procurar um emprego na minha área. E apesar de eu já ter um emprego, eles não aceitaram trocar diretamente de estudante para trabalhadora, porque acabaria sendo um processo diferente e muito mais demorado. Então eles me encaixaram nessa lei intermediária para eu buscar emprego, para depois eu só precisar fazer uma renovação e aí sim como contrato de trabalho. E esse ano, então eu já tô aqui há 4 anos, agora vai ser minha 5ª residência temporária,
ou seja, na próxima renovação eu já posso solicitar a residência permanente e também a cidadania portuguesa. Se quiserem saber mais sobre isso, sobre cidadania portuguesa e tudo, comentem aqui que eu vou fazer um outro vídeo. Já tô até pensando em trazer um convidado especial para explicar bastante como é esse processo e tudo mais. Me contem se querem saber sobre isso. Eu espero que tenham gostado desse vídeo, tenha ajudado a explicar um pouquinho qual é essa diferença entre visto e autorização de residência, que tenham entendido um pouquinho mais e saber qual é o caminho para chegar aqui e viver legalmente em Portugal em 2021. Eu vou deixar aqui na descrição todos os links que comentei para os sites oficiais, porque é muito importante consultarem sempre a fonte oficial, afinal a lei pode mudar ou então os procedimentos, enfim, podem mudar e é importante que vocês saibam na fonte correta, tá bem? Um beijo e até a próxima!